Então, gente, vamos lá. Vou explicar um pouquinho como é que funciona o básico, bem básico mesmo, de ventilação mecânica, tá? Isso aqui é um aparelho de anestesia, é o que eu tenho disponível no momento. Não tenho aqueles ventiladores de transporte, por exemplo. Mas a ideia é basicamente a mesma. O importante é checar o manual específico do aparelho que você vai usar, certo? Então, esse aparelho aqui, ele está ligado aqui na parede, certo? O amarelo é a cor universal para ar e o verde é a cor universal para oxigênio. Você tem que abrir aqui, né? Tem que estar um valor acima de 0. Idealmente, a pressão que está dando de ar e de oxigênio tem que ser a mesma, que está um pouquinho desigual, mas ok. Esse azulzinho é protóxido, que é um anestésico. Então, vamos lá. A gente liga o aparelho aqui, né? Um símbolo universal. Aqui já está em stand-by, então ele está ligado. Para você fazer ele funcionar, para você abrir o fluxo de gases, é aqui. Aqui não vai ter um botão de FiO2. Vai ter o botão de ar e de oxigênio. Então, se eu abrir só o oxigênio, eu tenho 100% de oxigênio, certo? No caso aqui, num fluxo de 0,9, um fluxo de 1,3 litros por minuto, certo? Então, aqui eu tenho 100% de O2, um FiO2 de 100%. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma FiO2 aproximada de 50%, porque está metade ar, metade oxigênio, certo? A gente não vai considerar o oxigênio que sai daqui. Aqui a gente considera como se não tivesse O2, tá? Para poder a gente calcular mais facilmente a FiO2. Vou fechar o oxigênio, que é caro. Vamos testar só com ar. Então, aqui são os fluxos de entrada e saída dos gases, certo? Então, abrir o fluxo de gases aqui. Os gases frescos vão sair por aqui, em direção ao paciente. Essa traqueia, vou mostrar de longe aqui, ó. Certo? Ela vem até a máscara que está aqui na ponta. Não vou desensacar para não sujar a máscara nova aqui. E aí esse fluxo volta por essa outra setinha aqui. Aqui são válvulas, válvula INS, válvula expiratória, para controlar melhor esse fluxo. Deixa eu ver o que mais. Então pronto, aqui estamos em stand-by, vamos colocar em manual espontânea. Você vai para oxigenar o doente, então você vai deixar em manual espontânea. Não é o carrinho que está comandando. Você está só liberando um fluxo de gases frescos, certo? Aperta aqui, confirma aqui embaixo. É assim que funciona nesse carrinho. Pronto. Agora eu estou dando um fluxo aqui pela máscara. Coloco a máscara no seu paciente, acoplo com as duas mãos, no caso agora, né, da pandemia de Covid, a gente mantém esse fluxo com a máscara bem acoplada, certo? Ok, pré-oxigenei, induzi o paciente, vou deixar aqui em stand-by para ele parar de alarmar. Induzi o paciente e usei bloqueador neuromuscular, né? Faço aquela sequência, um opioide, depois um hipnótico e finalmente um bloqueador neuromuscular. Tem algumas opções, às vezes tem alguns serviços que orientam não fazer opioide, fazer só o hipnótico, usando ketamina, que tem uma ação analgésica também, porque a laringoscopia dói, né? Então tem que fazer alguma coisa para aliviar a dor. Induzi o paciente, entubei e agora ele vai estar em apneia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um modo ventilatório totalmente controlado, ou a volume ou a pressão, tá? Tanto faz. O volume é mais simples de você administrar ao longo do tempo, tá? Então, vamos colocar aqui volume. A gente não vai discutir o que é melhor para o paciente com Covid, isso aí vai ser mais para o intensivista. A gente tem que ventilar o doente até levar para a UTI. Isso aqui é o importante aqui nesse vídeo, esse aqui é o importante. Então, vamos ventilar ele a volume. Inclusive, dependendo do aparelho, você já pode deixar os parâmetros todos setados e o aparelho em stand-by. Quando você termina de entubar, é só você colocar no modo que você queria e já vão estar todos os parâmetros definidos. Então, o volume que a gente usa é um volume de 6 a 8 ml por quilo. Vamos dizer que o paciente tem 70 quilos e eu quero fazer 6 ml por quilo. Então, CV 742, vamos colocar 420
ml de volume. Então, cada inspiração dele, o carrinho vai jogar 420 ml, certo? Numa frequência de 14, vou deixar isso mesmo, frequência respiratória de adulto, enfim, o normal seria em torno de 12 a 14, mas aí vai depender da ETCO2 que a gente discute já já. Relação em Zeis, inicialmente 1:2 mesmo, que seria o mais fisiológico. Uma PIP, eles recomendam uma PIP de 10 a 15. A gente não vai fazer isso na hora da intubação, porque na hora da indução anestésica, né, para fazer a intubação, a gente vai fazer uma certa depressão cardiovascular no paciente. Então, se a gente deixar uma PIP muito alta, isso pode instabilizar mais ainda. Então, só para poder organizar essa parte inicial, a gente deixa uma PIP de 5 e aí depois organiza, tá? Pode deixar uma pressão limite de 30 ou de 35, eu costumo deixar em 35. Só reforçando que isso aqui é só os parâmetros iniciais para quando você intuba um paciente qualquer, tá? E aí depois você ajusta de acordo com o caso. Então, deixei uma pressão máxima de 35, isso aqui é um limite. Se passar disso aqui, ele vai alarmar e vai te avisar que está fazendo uma pressão perigosa, que pode fazer um barotrauma, tá? Você está injetando um certo volume que vai causar uma pressão dentro daquela via aérea, via respiratória. Ok? Não vou nem entrar nesses outros detalhes de pausa. Então é isso, assim você ventila volume. Quero fazer a mesma ventilação, mas a pressão. Quero ter mais ou menos esses parâmetros, certo? Então vamos lá. Aqui eu não vou conseguir fazer muito bem, simplesmente porque eu não tenho um paciente conectado aqui. Mas, ó, aqui eu vou definir como é pressão controlada. Eu vou definir uma pressão. Vamos botar aqui 10 para começar. E aí eu vou olhar o volume corrente que vai ser feito. Vou deixar em stand-by aqui porque o carrinho está ficando barulhento. Então, coloquei em pressão, defini uma pressão de 15, vamos dizer. E aí eu vou olhar, quando eu conectar, isso aqui é o paciente sob máscara, ou tirando a máscara e conectando direto no tubo, essa pressão que eu coloquei vai gerar um volume corrente. E o volume corrente que eu quero é quanto? 6 a 8 ml por quilo de peso. No caso desse paciente, 420 ml. Então, eu coloco aqui 15 de pressão e aí eu vejo, está fazendo um volume de quanto? Ah, está fazendo um volume de 300. Então, eu venho aqui, aumento um pouquinho mais a pressão e vejo quanto está de volume. Eu vou deixar uma pressão necessária para atingir o meu volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Certo? Frequência respiratória, a mesma coisa. Tempo IN, ZEIS 1:2, PIP de 5, tudo ok. E aí, vem o pulo do gato. Se você tiver um capnógrafo, se você não tiver, você vai usar a gasometria arterial. Se você não tiver um gasômetro, então você vai rezar, né? Mas, enfim, se você tiver um capnógrafo, que no caso desse aparelho, dessa sala, é esse aparelhinho aqui, certo? Ele tem esse conector que a gente... Deixa eu ajustar aqui. Tem uma rosquinha, certo? Que a gente vai ajustar aqui, ó, tá? Então, as traqueias saem aqui, INs e EIs, e chegam nesse ponto aqui. Aqui eu acoplo o meu capnógrafo e ele vai gerar uma curva aqui no monitor, que não vai dar curva nenhuma agora porque não tem um paciente ligado, mas olha aqui, ó, é TCO2, certo? Em milímetros de mercúrio. Vai aparecer um valor aqui. Isso aqui é o alarme. Ele vai alarmar se estiver acima de 60 ou abaixo de 25. Então, teoricamente, agora é para ele alarmar porque está dando 0. Mas está silenciado aqui o alarme. Então, o ideal é que esse TCO2 seja de 35 a 45. É uma curva assim, ó, quadrada. Certo? É assim a curva. Então, isso quando está em ventilação mecânica, né? Se vem espontânea, ela é mais angulada. Então, na hora que eu acoplo o paciente, intubei, passei o tubo, insuflei o cuff, porque eu só vou ventilar o paciente depois que eu insuflar o cuff, para evitar a produção de aerossol, certo? Então, insuflei o cuff, conectei o paciente no ventilador, aí eu pego o meu balão, que vai ser diferente de outros aparelhos, mas nesse aqui tá aqui meu balão, certo? Ó, ele tá conectado aqui, certo? Ele é mais como é que chama? Tem essa extensãozinha para a gente ter mais mobilidade, de afastar do carrinho e ventilar o paciente aqui, certo?
Então, intubei, acoplei o paciente no aparelho, em manual espontânea, que era o modo que estava, quando eu pré-oxigenei. E aí eu vou ventilar aqui 3 vezes. E aí é para aparecer aqui 3 curvinhas, certo? Por que 3 vezes? Porque às vezes pode estar no estômago e se eu ambusar só uma vez ou 2 vezes, tem CO2 no estômago também. Esse CO2 pode sair e pode ser lido aqui no capnógrafo como se você tivesse entubado, como se estivesse na traqueia e não está. Então você tem que ventilar pelo menos 3 vezes para você ter certeza que tem até CO2 suficiente, ou seja, garantir que está na traqueia, certo? Não tem um capnógrafo, como é que eu vou confirmar? Eu vou vir aqui, eu estou aqui ambusando o paciente e eu estou aqui, ó, olhando se tem expansão torácica, tá? E aí eu vou ver se isso é bilateral ou se está assim, ó. Às vezes está só assim, ó, só a direita. Se tiver, eu vou fazer o quê? Vou pegar o tubo e puxar devagarzinho, enquanto alguém vai ambusando. Eu vou olhando, vou puxando e vou olhando, vou puxando e vou olhando, até que esteja simétrico bilateral. Pronto. Aí, nesse ponto, eu vou deixar. Precisa desinsuflar o cuff nessa hora que eu estou puxando? Não. O problema de insuflar o cuff na hora errada é você insuflar quando está passando nas pregas vocais. Então, tem um espaço pequeno aqui. Se eu insuflar aqui, eu vou lesar as pregas vocais. Se tiver seletivo, vai estar lá embaixo. Eu vou puxar um pouco com o cuff insuflado, porque aí não tem perigo de eu atravessar a prega vocal. Por isso que tem que puxar devagarzinho, porque se você puxar com força, mesmo com o cuff insuflado, ele atravessa as pregas vocais, tá? Então, você vai puxar delicadamente. Ok, confirmei que está entubado. Já posso ventilar meu doente. Sempre que entubar, alguém vai ter que ficar segurando, preferencialmente quem entubou, o tubo aqui. Os seus dedos têm que estar segurando o tubo e a parte de baixo deles tem que estar encostada na pele do paciente. Porque senão, eu me viro para fazer um negócio e faço assim, ó. Vou embora com a mão também, tá? Então, tem que estar a mão apoiada e o tubo aqui saindo. Então, eu estou segurando o tubo e estou com a mão apoiada no canto da boca do doente, tá? Até que tudo esteja resolvido. Os detalhes sobre clampear o tubo e tal, dá para ver direitinho lá no protocolo e no checklist, certo? Então, acho que é isso. Você confirma pela capnografia ou pela expansão torácica, jamais você vai auscultar, senão você vai ter que chegar muito perto do doente, certo? A gente não pode fazer isso. E é isso, gente. Se você vai fazer bloqueio neuromuscular, você sempre vai começar com volume controlado ou pressão controlada, porque o paciente vai estar em completa apneia, ele vai estar sem respiração. Tem dúvida se ele está respirando ou não? Olha aqui assim, ó. Você vai ver se tem expansão ou não. Às vezes o paciente não expande muito o tórax, vai expandir lá no abdômen. Então, descobre o paciente e olha, certo? Acho que deu para ter uma ideia aí mínima de como proceder. Variando sempre, né, o carrinho. Tem que dar uma olhada no carrinho que tem disponível no seu serviço, baixar mesmo o manual e ver como é que ele funciona, como é que você vai fazer para colocar volume controlado, qual é o botão, ok? Às vezes nos carrinhos de transporte, principalmente, o mesmo botão serve para 2 coisas diferentes. Se você bota em volume controlado, aí tem um botão lá, botei em PCV, ó. Você bota em pressão controlada, aí tem esse botão aqui de pressão. Lá, um botão de apertar mesmo, né? Aqui é um touch. Aí lá vai ter um botãozinho mesmo. Aí quando você muda para VCV, esse botão que era pressão vira volume. É o mesmo botão, só que ele vai ter uma luzinha. Ele vai ter o botão aqui, aí vai estar escrito pressão e volume. E do lado de cada nome tem uma luzinha. Quando você muda o modo para volume controlado, aí a luzinha vai acender lá do botão, a luzinha de que você vai setar volume. Quando você bota em PCV, aí vai ter pressão aqui embaixo, a luzinha vai acender no pressão, que é para você saber o que é que você está setando ali, certo? Sim, faltou dizer do CO2. Então, qual a frequência respiratória, qual a relação em Zs? A relação em Zs a gente vai mexer mais relativa à doença do paciente, né? Deixa eu desligar aqui o manguito. Mas a frequência respiratória, deixa eu parar aqui o barulho. A frequência respiratória você vai definir de acordo com a sua ETCO2. Não tem ETCO2, então vou fazer o quê? Colher uma gasometria arterial, fazer lá no gasômetro, coisa de 5 minutinhos, se você tiver o aparelho disponível. E aí vai vir um ETCO2, por exemplo, de 50. No paciente com Covid, a gente tolera um ETCO2 um pouquinho mais alta, mas vamos pensar no geral, só para vocês entenderem o raciocínio da coisa.
Então, o ideal é manter um EtCO2 entre 35 e 45. Se eu estou com EtCO2 de 50, eu preciso expirar mais para jogar fora esse EtCO2. Como é que eu faço para expirar mais? Aumentar a frequência respiratória. Quanto mais alta a frequência respiratória, mais eu lavo, mais eu jogo fora CO2, certo? E aí esse EtCO2 vai baixar aqui, ou a sua PaCO2 lá da gasometria. Uma outra opção é você diminuir o volume corrente. Aliás, aumentar o volume corrente, desculpa, porque aí você vai lavar mais CO2 também. Só que o volume corrente a gente vai deixar pré-definido, de 6 a 8 ml por quilo. Então, nesses casos aqui, na verdade, na maioria dos pacientes, o ideal, em todos os pacientes, o ideal é você fazer um volume protetor, né? Uma ventilação protetora, um volume limitado, de 6 a 8. O ideal é usar para qualquer paciente. E aí você vai compensar a EtCO2 com a frequência respiratória. Dá para compensar na relação INS-EIS? Dá também. Vamos dizer que eu já estou com uma frequência respiratória de 25 no adulto, né? Que é muito alta. E ainda assim está retendo muito CO2, está com 80 de CO2, sei lá. Só para exemplificar. Não tenho nenhum caso real aqui não. Que é improvável que isso aconteça, ficar com a EtCO2 tão alta. Estando com um volume corrente adequado e uma frequência respiratória alta, certo? Mas estamos ainda com o EtCO2 muito alto e não dá mais para aumentar a frequência respiratória. Então eu vou aumentar o tempo expiratório, né? Aqui, do ciclo que você tem, 1/3 dele você está deixando para INS e 2/3 dele você está deixando para expiração. Se eu aumentar isso aqui, a expiração está durando mais tempo. Então, vai lavar mais CO2, certo? Posso aumentar isso aqui ad eterno. Na verdade, não, mas enfim. Tem as repercussões, se você aumenta muito esse tempo expiratório, o tempo INS vai ficar muito curto, você tem um tempo muito pequeno para injetar um monte de volume e aí você pode fazer uma pressão muito alta. Então, a ideia é deixar 1/2, no máximo 1/3, certo? Vai ser suficiente isso aí para você ventilar o seu paciente com Covid ou a maioria dos outros pacientes. Casos mais específicos, o intensivista vai cuidar do paciente junto com o fisioterapeuta, enfim. Aqui a gente só precisa estabilizar o doente para levar para a UTI com os parâmetros mínimos adequados, tá? Então é isso. Se você quer lavar CO2, quer jogar CO2 fora, está muito acima do 35 a 45, você pode ou aumentar o volume corrente, mas aí o ideal é manter ele de 6 a 8. Você pode aumentar até esse 8. Você pode aumentar a frequência respiratória, você pode aumentar o tempo expiratório, certo? Se você fizer isso aqui, você está inspirando mais tempo do que expirando. O que vai acontecer? Eu faço uma inspiração e uma expiração. Aí eu faço uma nova inspiração e uma entendeu? E aí você está acumulando volume e, consequentemente, pressão dentro do tórax. Você vai fazer um alto PIP, que é justamente isso. Você está aqui, o seu pulmão. Aí você faz uma ins, aí faz uma aí faz uma ins, uma ins. Você está só aumentando o tamanho do seu pulmão. E uma hora ele vai simplesmente explodir, tá? Você está gerando uma pressão muito grande dentro do pulmão. É isso. E a PIP é aquela pressão basal, que eu tenho um videozinho explicando só ela. Vamos falar só sobre ela, tá? Acho que é isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato.